E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Vejam aí. E estamos aqui com uma notícia que em geral não chega muito a você, né? Especialmente em um país onde o trabalhador é aviltado o tempo todo. Não só aviltado, mas como furtado oficialmente pelo país. A começar pelas abusivas taxas de juros, as taxas do rotativo do cartão de crédito, por exemplo, né? Agora deve estar aí, né? Talvez na faixa de 14%, uma vez que a Selic está em quase 14%, 13,5%. Então, a taxa do cartão de crédito deve estar nessa faixa de 14% ou até mais por cento. Ou seja, é o país do planeta onde mais se assalta o povo o bolso da sociedade e aonde também se paga os menores salários. Gente, se você ganha mal, se você é mal remunerado, se o país todo é mal remunerado e só uma meia dúzia de abonados, né, em geral do serviço público ou então da elite das grandes empresas, tem salários realmente vantajosos ou que são aqueles que deveriam realmente ser pagos, tá? A realidade é que esse país vai sempre ser um país miserável, um país de famintos. Por que eu digo isso? Simples. Governo Bolsonaro, antes o Brasil não estava no mapa da fome. Eu digo antes, nos governos do Partido dos Trabalhadores. Entrou o governo Bolsonaro, começou. Nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome direto, tá? E mais 105 milhões de brasileiros em total insegurança alimentar. O que significa insegurança alimentar? Você já ouviu falar nesse nome, insegurança alimentar? Sabe? Eles ficam criando esses nomes para também iludir você. Insegurança alimentar nada mais é do que passar fome também. Só que não é passar fome todo dia. Eu vou já explicar o porquê. Aqui na minha rua, eu sempre gosto de falar isso quando eu toco nesse assunto aqui nos vídeos, passam aquelas pessoas que recolhem servíveis, né, disponibilizados pelos prédios no final do dia, como papel e latinha e tudo, para revender, para reciclar. Então, se a pessoa consegue latinha e papel, por exemplo, né, papelão suficiente naquele dia para ele alimentar a família toda vai comer. Se não consegue, eles vão passar fome. Então, isso é insegurança alimentar. Mas vamos voltar aos números. São 105 milhões com mais 33 milhões. Né? Você sabe fazer conta? 105 com 33 dá 138 milhões de brasileiros. 138 milhões de brasileiros passando fome no país, ou direto, ou quase todo dia, é mais da metade da população brasileira, que hoje é de 214 milhões, de dados do IBGE de 2022. É mais ou menos 60% da população passando fome. Os militares que estão assessorando agora no governo desde 2019 o presidente Jair Messias Bolsonaro, eles estão recebendo, depois de 2020, R$1 milhão por mês. R$1 milhão. É isso que eles estão recebendo. O presidente da República, nessa altura do campeonato, ele já tem assegurado, primeiro, a aposentadoria dele quando ele passou para a reserva de capitão, porque na verdade ele era tenente. Depois, a aposentadoria dele de deputado, ficou 27 anos na Câmara dos Deputados. Agora, de presidente da República, são 3 pensões. Em 2020, o Bolsonaro, não satisfeito em ganhar aproximadamente 40 mil, ele mesmo se deu um aumento, tá? E passou para 46. E aí todo o círculo dele de generais e oficiais mais graduados ganharam a mesma bocada. Além de ganhar essa bocada, eles ainda, contrariando a lei, eles ainda acumularam essa bocada, chamada DAS, com seus próprios salários, ultrapassando o céu em relação ao que se chamaria de probidade de salário de servidores públicos no país. Eu estou falando de R$1 milhão desses caras ganhando, por exemplo, o Braga Neto. Entende? Então é isso. Então a gente sempre vai ser uma nação de miseráveis famintos, enquanto essa situação toda perdurar. Estamos aqui no InfoMoney para você ter a noção da desgraça que é esse verdadeiro descalabro e esse verdadeiro confisco do teu sangue a favor de uma
meia dúzia de abonados que se dão ao direito de ter salário militar, general, da reserva, trabalhando com Bolsonaro, de R$1 bilhão. Salário mínimo para suprir família no Brasil deveria ser R$ 6.388,55, calcula a DIEESE, R$ 6.388,55, segundo o cálculo do DIEESE. O valor ideal é 5,27 vezes superior ao piso atual de 1.212, 5 vezes mais. 5 vezes mais. Gente, o engenheiro, pela lei, ou seja, aquele cara que estudou, fez uma engenharia, se esforçou muito para isso, ele deveria receber, pela lei, 8 chamados salaminhos, 8 salários mínimos. Se fosse por um Brasil decente, multiplica 8 vezes 6.388,55, isso já daria quanto, gente? Praticamente R$50 mil. R$50 mil. Por que eu estou fazendo essa conta aqui, R$50 mil? Porque 60, 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 é quanto recebem, por exemplo, a nata do serviço público. É quanto recebe os juízes. É quanto recebe os desembargadores, às vezes até muito mais do que isso. Então, se você olhar pelo valor do salário mínimo, que deveria ser de R$ 6.388,55, e imaginar que, pela lei, um engenheiro deveria estar ganhando 50 mil, ou um desembargador ganhar 80, não é um número assim tão absurdo. Não seria, não é? Não seria. Não seria. Tanto o engenheiro quanto o desembargador teriam, então, proventos bons para se viver. Afinal de contas, isso é salário mínimo. Entenderam? Tá? Eu estou falando salário mínimo para se viver bem. Acontece que o engenheiro, ele não ganha R$50 mil, como ele deveria ganhar pela lei. Se ele arruma emprego nesse país miserável hoje, ele vai ganhar aí no máximo 8, 9, 10 mil reais. Ou seja, um salário mínimo e meio no máximo. É assim que é. Então não é só o miserável, o povão que é aviltado, não. É toda a sociedade, mesmo aquelas pessoas que são de nível superior no país. Quanto ganha um professor hoje? Os que ganham muito bem ganham talvez metade de 6.388, 3 mil e pouco, 4 mil. Ou seja, menos de um salário mínimo que deveria se receber todo trabalhador brasileiro. E não 1.212. Então eu quero mostrar para você que você não deve se contentar com migalhas. Esse governo é um governo que expolia você a favor deles. Lembra de novo, Braga Neto, os militares lá que assessoraram o Bolsonaro, desde 2020 é R$1 bilhão no bolso. Aí R$1 bilhão faz muita diferença, né? Porque mesmo que o salário do engenheiro iniciante fosse 50 mil, mesmo assim, R$1 bilhão, não é? De um cara equivalente a um engenheiro, afinal de contas, o que general tem a mais que um engenheiro? Nada. Seria 20 vezes mais. 20 vezes mais. É um país sem vergonhas. Não nem preciso continuar. Eu acho que a minha narrativa aqui já elucida esse desastre que é o país. É um país que assalta você. É um país que mantém a sociedade sem poder consumir. Porque se você deveria estar ganhando um salário mínimo de 6.388 e está ganhando 1.212, como é que você vai consumir? Como? Como é que você vai comprar uma geladeira? Como? E se você consegue comprar, tu vai pagar um juro absurdo, porque a Selic, que assalta também teu povo a favor dos bancos, está em 13,5%, a maior, sabe-se lá quantos milhões de anos. E por que isso? Porque a inflação disparou nesse governo. E por que a inflação disparou? Porque esse governo assaltou você o tempo todo desde 2019 com os combustíveis. E agora, em cima da hora, ele reduz o preço, porque ele sabe que ele vai perder. Então agora ele reduz e aí nós temos deflação. Ou seja, uma inflação negativa.
Até então, o governo não podia fazer nada. Era Petrobras a inimiga do Brasil. Agora ela não é inimiga. Ela agora está fazendo preços como era na época do PT. Como era na época do PT. O gás não subia, a gasolina não subia, o diesel não subia. Com o governo Bolsonaro subiu todo. Agora, faltando 4 meses para as eleições, ele lá com 30%, Lula já com 45% no primeiro turno, aí ele fez. Aí ele mudou o presidente, aí ele diminuiu o ICMS, aí ele fez tudo, aí ele deu vale caminhoneiro até o final do ano, aí ele prometeu aumentar, e está aumentando o Auxílio Brasil de 400, que é uma merreca, para R$600, mas que só vale até o final do ano. Mas ele diz, não, o Lula está mentindo quando ele fala isso. Não, o Lula está falando a verdade. Por quê? O secretário de Tesouro já disse na imprensa que para o ano que vem não está previsto aumento de R$600. Ou seja, ele engana você, ele está mentindo para você. Agora, o Lula disse que vai ser R$600. No Lula acredita em Bolsonaro? Um homem que mente 8 vezes por dia? Se você acredita, você é muito tolo. Para terminar a desgraça Brasil, aqui ainda no Brasil, agora no Brasil 247, aumento nos preços dos alimentos, meu filho, porque isso aqui que interessa a você. Se você ganha R$1.200, ganha um pouquinho mais, ganha ainda vale transporte e alguma coisa merrecada, talvez 1.500, entendeu? A tua vida é só alimentar o basicão da tua família, tá? Então, esse número é o que interessa. Aumento nos preços dos alimentos são mais que o dobro da inflação em 2022. O dobro da inflação. O dobro. E se você for olhar a cesta básica, tá? A cesta básica só em 3 meses, fevereiro, março, abril, tá? Ela subiu 16,5%. Mas no todo dos alimentos, tá? Já subiu quase 10% nos primeiros 7 meses de 2022, isso segundo o IBGE. Olha que figura linda, né? Mas quem é que pode comprar isso tudo hoje? Só quem tem muito dinheiro. É isso. O preço dos alimentos e bebidas já subiu 9,83% nos primeiros 7 meses de 2022, de acordo com o IBGE. A inflação, 4,77%. E 4,77% porque agora teve a deflação, porque agora Bolsonaro perdendo, resolveu fazer alguma coisa e ele agora baixou o preço dos combustíveis, que ele, mentiroso, disse que desde 2019 ele não podia baixar, que o governo dele não podia e blá, 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 blá. Não se deixe iludir, meu filho. Não se deixe iludir, porque se ele, por acaso, com uma desgraça maior, se esse homem for reeleito no ano que vem, a gente vai pagar toda essa redução em dobro, porque eles aí vão ter mais 4 anos para esfolar você, a mim e a toda a sociedade. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, considere fazer uma doação, mesmo que seja simbólica via Pix. Deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!